Muito bem, que Jesus nos abençoe nesta tarde de quarta-feira, 6 de agosto de 2003. Segundo o assunto da semana passada, que o nosso companheiro Leotério nos trouxe, nós, antes de passarmos para o quadro propriamente dito, nós queremos dizer alguma coisa a vocês com referência à escala estequiogenética. A escala em si, ela está subdividida em 92 elementos químicos, mas de fato, esses 92 é uma divisão da vida material. Assim como nós, seres humanos, temos muitas encarnações, onde nessas muitas encarnações o nosso espírito está evoluindo, a escala estequiogenética também, por sua vez, está evoluindo. Só que entendamos que o que evolui não é a matéria química da escala estequiogenética, mas o que evolui são os princípios inteligentes que estão fazendo a sua viagem evolutiva através da química, certo? Por exemplo, uma partícula de hidrogênio, que para nós é a infinitesimal, é a menor, é a mais comum, é a mais insignificante, não é? Se nós retirarmos da partícula atômica de hidrogênio, retirarmos o seu elétron, não é? Ficará um núcleo sem elétron. Esse núcleo sem elétron vai receber uma outra denominação, que a ciência dá a denominação de éter. Então, o que é o éter? O éter é um elemento atômico sem excremento. O que é o excremento? É o elétron. Por quê? Porque o elétron ele sai do núcleo do átomo. Por quê que o elétron sai do núcleo do átomo? O elétron sai do núcleo do átomo porque o átomo, pela rotação, ele é uma rotação gravitacional para dentro. Então, o núcleo de um átomo exerce a força centrípeta. Ao movimentar-se na força centrípeta, esse núcleo recolhe o lixo atômico ambiente, o lixo atômico à sua volta. Ao recolher esse lixo atômico à sua volta, esse lixo atômico vai para dentro do núcleo. Rotação gravitacional, força centrípeta. E esse lixo atômico é trabalhado dentro do núcleo, onde o próprio núcleo passa a expelir o seu próprio lixo atômico. Onde o expelir esse lixo atômico faz com que esse núcleo produza lixo. Só que esse lixo ele retirou do ambiente. Viajando no gênero humano, nós também produzimos lixo atômico, que são os nossos elétrons. Nós nos alimentamos se não morremos. Esse alimento é uma força gravitacional centrípeta, onde nós colocamos o alimento para dentro de nós através da boca. E vamos expelir o excremento. Muito bem. Então, nós dizíamos que o próprio homem, ele é também um núcleo atômico, onde parece que o nosso corpo está estático, só que está girando a 1.800 km por hora, que é a velocidade do planeta. Então, não somos nós que mandamos que o corpo gire a 1.800 km por hora. Tanto que nós estamos aqui nessa sala, sentadinhos aqui, reunidos. Parece que estamos parados. De fato, estamos parados. Mas a mesa e nós estamos girando a 1.800 km por hora. Esse giro atrai o atrito ambiente.
Se nós estivermos no bem, nós atrairemos o detrito ambiente melhorado. Se nós estivermos no mal, nós atrairemos o detrito ambiente piorado. Qual é a diferença entre um e o outro? O melhorado está na superfície do nosso espaço, enquanto que o piorado é resíduo acumulado no fundo do chão da terra, na superfície da terra. Entendido? Então o que acontece? Com que finalidade, não é? Isto acontece. Isto acontece porque nós não temos vida em ambiente estático. A nossa vida, ela está alicerçada na chamada ação e reação. Ação, força centrípeta, reação, força centrífuga. O lixo que nós armazenamos, que é o que sobrou do nosso alimento ingerido, que é o nosso excremento, esse lixo é excremento para nós no nosso estágio evolutivo, mas é alimento para quem é inferior a nós. De acordo? Certo? No pior das hipóteses, esse lixo ou excremento que nós expelimos é o melhor adubo para o reino vegetal. Muito bem. Para que serve esse adubo? Para fortalecer o ambiente de onde saiu o nosso alimento preliminar. Lá no Velho Testamento tem uma passagem em Moisés que diz que nós precisamos usar o solo durante 7 anos, que serão 7 anos de fartura. Parece que é capítulo 41, logo no início de Moisés, parece. Porque tem muitos anos que eu não mexo com isso, né? Então o que acontece? Por que 7 anos? Esse aqui é o X da questão, 7. Por que 7 anos? E que é o problema da escala estequiogenética. Aí nós temos uma série de informações e de viagens que nós podemos fazer. Num certo trecho do Novo Testamento, Pedro pergunta a Jesus: Mestre, por que é que nós devemos perdoar o nosso inimigo? Devemos perdoá-lo até 7 vezes? 7. Olha bem. Então Jesus diz: não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7. O ingênuo que lê isso e que escuta isso pensa que é um perdão das ofensas. Acontece um fator interessante aí. O ignorante, se soubesse que é ignorante, o perverso, se soubesse que é perverso, ele não o seria. Por que o perverso, por exemplo, não seria um perverso se ele soubesse? Porque toda a carga negativa da perversão dele volta contra ele mesmo, a começar pelo bem-estar e pelo mal-estar. O que é a doença no gênero humano? A doença do gênero humano é a soma de erros acumulados negativamente, onde esse negativo destrambelhou ou complicou um ou mais órgãos. De acordo? Certo? Então, o Filho de Deus, que deveria ser o nosso caso, nós não somos filhos de Deus ainda, nós somos filhos dos homens. Agora, qual é a diferença de filho de Deus para filho dos homens? Filho de Deus é aquele que tem como assessor preponderante a escala estequiogenética na sua plenitude máxima. Filho dos homens é aquele que também tem a escala estequiogenética, só que como resto, como resíduo, como sobra. Algum tempo atrás nós dissemos para vocês
sobre os muitos departamentos de uma uva colocada dentro de um toinel, não foi? Lembram-se? Quer dizer, a uva mais pesada, o vinho mais denso, fica no fundo do toinel. Agora, o vinho que alimenta os anjos é aquele aroma, aquele néctar que sai pelo buraquinho e que não alimenta os homens. Agora, por que não alimenta os homens? Porque a nossa escala estequiogenética é densa demais, é pesada demais. Certo? Por exemplo, o corpo humano nosso precisa de ferro em alta quantidade, não é? Em elevada quantidade. Como nós não temos outra saída, essa química do ferro é tirada da mina do ferro. Eles levam para o laboratório, depuram, sutilizam, não é isso mesmo? E mantém a energia ferrígena aprisionada. E é essa energia ferrígena que nos irá suprir a nossa necessidade. Se olharmos, por exemplo, uma fonte de água pura, nós não podemos viver de tomar aquela fonte de água pura. Aquela fonte de água pura era negativa para nós, pode até nos matar. Por quê? Porque a química da água é uma química depurada. Entenderam bem? É uma química depurada. E nós ainda não estamos prontos para nos alimentarmos do que é puro, do que é limpo. Se vocês analisarem bem também, esses rapazes que querem ser fortes, né? Eles só ingerem alimento bruto, não é isso mesmo? Alimento pesado, super pesado. De acordo? Agora, essa escala estequiogenética, gente, a ciência humana, ela subdivide esses elementos químicos, mas também o maior engenheiro de eletricidade do planeta, ele sabe fazer luz, mas ele não sabe explicar a luz. Entenderam bem a jogada? Então, esta é a nossa falha existencial. Então, dentro do desenvolver do assunto, não é? Tudo em nós são 7, certo? Nós temos, por exemplo, 4.000 anos de Adão, com mais 2.000 anos de Jesus, 6. O que nós estamos aprendendo aqui sai do 6, esse deu. Porque se não saísse do 6, nós seríamos massa humana, faríamos o que a massa humana faz. Estão entendendo aí? Está entendendo? A menina hoje tem paciência porque veio num dia difícil, viu? Certo? Então, o que acontece? Tudo que nós vamos explicar para vocês entra na área da hipótese. Nós acreditamos que não tem coisa melhor, pelo menos no momento, mas entra na área da hipótese, certo? E dentro dessa área da hipótese, principalmente é porque nós não podemos provar. A própria ciência jura de pé junto que aquilo é certo, mas sabe que não disse a última palavra. Então a ciência humana está em mutação e nós também estamos em mutação, não é? Nós somos criaturas compostas de corpos animais, ou seja, o nosso reino ainda é o animal, não é? Só que do pescoço para cima nós temos uma intensidade de informações espirituais. A diferença é só essa. Só que temos informações, mas não temos vivenciações, não temos experiência. De acordo? Entendido? Muito bem. Nós temos ali no quadro, no primeiro quadro, nós temos ali 7 etapas, onde em cada etapa nós precisamos de um elemento químico. Em cada etapa, se vocês analisarem com calma, nós vamos desenvolver o assunto. Em cada etapa nós temos um elemento químico, certo? Agora, ficando entendido que esse elemento químico nem sempre nós temos capacidade de afirmar,
qual deles é qual. Entendeu bem a jogada? Então nós vamos devagarinho, com calma, não é? Explicar isso para vocês. Tenham paciência, que é até certo ponto chato, não é? Mas, então vamos lá, gente. O nosso ponto-chave é o espírito, não é isso mesmo? Nós sabemos que a matéria é secundária, a matéria é apenas um instrumental. Então nós vamos viajar a partir do espírito. O espírito é síntese, ou ação, ou começo da vida, não é? Agora, no caso, o espírito não ocupa lugar. Então ele seria um ponto. Está todo mundo vendo esse ponto aqui? Tá, né? Então o espírito seria uma espécie de um ponto no cosmos, quer dizer, não ocupa lugar. Agora, esse ponto eu coloquei ali para vocês verem, mas esse ponto aqui ninguém vê. Quer dizer, nós podemos reduzir esse ponto em 1 milhão, talvez seja pouco, 1 bilhão, talvez seja pouco, continua o ponto. O que seria esse ponto? Esse ponto seria a síntese da vida. O que é a síntese da vida? Esse ponto tem contido nele tudo que o corpo carnal tem. Entendeu bem? Só que aqui ele está em síntese. Ele armazenou para dentro dele as informações que ele possui. Certo? E o espírito é uma partícula atômica, não se esqueçam disso. Não tem como ser diferente. Então o espírito é uma partícula atômica, onde as informações são informações abstratas. Vamos dividir aí o que é abstrato e o que é concreto. Abstrato é tudo que eu ponho para dentro de mim sem levar a matéria dessa informação. Eu tenho a informação sem materializar. Por exemplo, eu gosto do meu cachorro. Vamos dizer, quem tem cachorro em casa, você até citou cachorro. Eu gosto do meu cachorro. O seu cachorro, para você acariciar ele, só você ir na sua casa e acariciando ele. Mas no dia que você souber viver corretamente, você terá o seu cachorro materializado lá na sua casa, mas você terá o seu cachorro dentro da profundidade do seu espírito. E esse cachorro será mais um pontinho dentro do ponto que é você. De acordo? Só que com uma diferença. Hoje você não pode fazer isso. Só que com uma diferença. Lá na frente, você vai mentalizar, acariciar ele, ele vai abanar o rabo lá. Alguém que passar a ver, cachorro é doido, está abanando o rabo. Mas porque está sentindo a sua presença mental, pensamento. Entenderam bem a jogada? Então o espírito é um ponto inimaginável, não é? Viajando no tempo, na matéria, o nosso espírito também é um ponto. Só que é um ponto analítico, materializável. Eu preciso de um corpo, eu preciso de um cérebro, eu preciso de neurônios dentro desse cérebro, eu preciso de um ambiente e pessoas para que eu possa pensar e solucionar o problema. Então, esse ponto que tem tudo que está aqui, esse ponto se materializou, deu. De acordo? Esse ponto se materializou. Isso para tentar explicar a escala estequiogenética. Agora, esse ponto se materializou. Para ele se materializar, ele precisa de 4 elementos químicos preponderantes. E são os preponderantes. Tem os sequenciais, né? Os elementos químicos preponderantes são hidrogênio. Então ele tem hidrogênio nesse pensamento, nesse, lá vai. Está banhado de hidrogênio. Muito bem. Agora, o hidrogênio sozinho, ele vai se esparramar e vai se volatilizar e vai se perder. Aí entra no caso chamado hidrogênio, aliás, oxigênio, entra aqui. Então nós temos uma parte de hidrogênio e uma parte de oxigênio.
os dois estão separados um do outro. Quando é que essa matéria tem duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio separados? Nas nuvens, por exemplo. Entendeu bem? Nós precisamos de H2O líquido que está ali no copo. Mas lá nas nuvens, o hidrogênio e o oxigênio estão separados, estão assim com espécie de namorando, certo? Que não temos outro termo. Quando eles se acasalam, aí então há o entrechoque, porque esse entrechoque é oriundo do congelamento nesse casamento. Vêm os raios solares por cima das nuvens, não é? E degelam essas nuvens, e é o que cai na terra chamado chuva, vê se deu. Está entendendo como é que é difícil o assunto, como é que é difícil? Não é? Então aqui, na matéria, tudo que eu penso, eu tenho que concretizar o que eu penso. Eu sinto vontade de comer uma banana, por exemplo. Somente a banana física vai me alimentar, porque eu estou materializado. Já aqui, como espírito, um ponto no cosmos, eu posso pensar numa banana e essa banana me saciar. Como? A parte, isso eu tenho que ter evolução para isso, né? Eu vou em qualquer bananeira próxima, não é? E eu mentalizo fortemente a banana amadurecida. Ela continua verde lá no pé, lá na bananeira, continua verde. Mas no trajeto que eu busco a informação, eu amadureço a banana nesse trajeto. Porque, de fato, o que é uma banana madura? É uma banana que teve princípio, foi a semente, meio, foi a formação do cacho de banana, não é? E fim, a banana já amadurecendo. Eu, como espírito, mentalmente eu posso ser uma bananeira que está na semente. E eu no trajeto eu vou trazendo, eu mentalmente eu posso modificar quimicamente essa banana antes dela entrar em mim, como abstração, a banana abstrata, ela já entra em mim amadurecida, vê se Deus. Está entendendo como é que é difícil? Difícil. Não é? Dificílimo. Né? Agora, por que não terão essa informação? Não terão porque a maioria vivencia a manutenção da espécie humana. Nós estamos buscando o homem espiritual. Para encontrarmos, nós temos que dar cancha ao plano espiritual de importar espíritos professores que possam nos ensinar naquilo que a gente quer. Porque se eu quiser comer, beber e dormir, não precisa importar espíritos especializados nesta área. De acordo? Então, sobre a materialização, ficou claro ou tem dúvida? Tá beleza, né? Agora, uma banana, por exemplo, ela tem uma porcentagem de ferro, não tem? Não tem? As raízes não estão entranhadas na terra. O que é a terra? A terra é cemitério do ferro. Entenderam bem? Por que é cemitério do ferro? Porque as minas de ferro, quando no início do planeta, eram a céu aberto. Vem as chuvas, enferruja aquela mina, não é isso mesmo? Ao enferrujar, desintegra as partículas ferrígenas e ao desintegrar vira pó. Vem os ventos, carregam o pó para todo o planeta, vê se deu. Entenderam bem? Certo? Então, a banana ingerida ou como corpo ou como espírito, eu armazeno ferro dentro do meu ser. Porque o excremento que sai não é ferro. O excremento que sai é a massa que deu origem ao ferro. Qual é a diferença? Nós temos uma partícula atômica, não temos? A partícula atômica é divisível em 3 partes. Uma membrana imaginária, o citoplasma e o núcleo. Muito bem. Membrana imaginária é até onde o átomo pode ir.
não é? Citoplasma é o líquido mantenedor da vida. A Terra só existe porque tem água. A Terra não existiria sem água. Entender bem? Se aqui a Terra estivesse isento de H2O, ela seria poeira cósmica. Entendeu? Não existiria o planeta Terra. Tá bom? Então o que acontece? Para que o reino vegetal pudesse existir, o reino mineral teve que se matar. Entenderam bem a jogada? Então o reino vegetal, ele existe porque existe primeiro o cemitério do reino mineral, não é? Aí viajando no tempo, temos o reino animal. O reino animal existe porque o reino vegetal também tem o seu cemitério. O que é o cemitério do reino vegetal? É a vida colocada no cemitério mineral. Vê se deu. Estão entendendo? A vida colocada no cemitério, quer dizer, até o próprio cemitério é útil, tem vida, não é? E lá vai. Aí nasceu o reino animal. O reino animal existe porque existe o reino vegetal. E no reino animal, os animais são mortos para darem vida ao homem. Isso nos seus primórdios. Agora é que nós estamos mudando a situação. Não é isso mesmo? E em mudando a situação, nós vamos fazer seleção de animais. Por exemplo, cria um frango adoidado aí, né? Milhões de frangos criados por dia, né? Para quê? Porque o homem come frango. No dia que o homem deixar de comer frango, eles vão reduzindo a produção. Entenderam bem a jogada? Ao reduzirem a produção, eles vão lentamente eliminando o reino animal. Não precisando do reino animal, lentamente vão anular o reino vegetal e assim sucessivamente, até nós voltarmos ao ponto inicial. Então o que acontece? Nós temos o espírito vivendo a análise, ou a luta íntima, não é? Com a finalidade de quê? De desmaterializar o espírito. Então nós temos o espírito síntese, que é o fim da viagem, e a análise, que é o princípio da viagem. Agora, com um detalhe interessante, começou na síntese e não na análise, certo? Então, cada um de nós é um ponto, não é? Agora, começa na análise, porque nós somos espíritos que hoje não temos vida sem a matéria. Tanto que quando nós morrermos, é um enigma do lado de lá. E continua um enigma. Agora, por que continua um enigma? Porque não sabemos ter vida na síntese. De acordo? Ficou claro aí? Ótimo. Mais alguma indagação? Eu só queria saber assim, então esse aprendizado nosso é para aprender a ter vida assim, seria? É para aprender a ter vida na síntese. Mas concomitantemente, nós jamais chegaremos à síntese se nós não entendermos corretamente a matéria. E a matéria não é um corpo de carne que nasceu. A matéria é um corpo de carne que se concretizou pelo agrupamento atômico da escala estequiogenética, Vesteu. Entendido? Então nós hoje estamos na primeira chave da escala estequiogenética, só que com uma informação básica na primeira chave consciente, porque nós já tivemos nas demais chaves inconscientemente. Nós já fomos escravos do Urano, que é o mais pesado, não é isso mesmo? Assim como nós, com toda a inteligência, temos os nossos pés, que são nossos escravos, nossas mãos, que são nossas escravas. E nos pés e nas mãos tem princípios inteligentes que nem imaginam o que somos nós. Para eles, nós somos um enigma. Entenderam bem? Porque eles são um ponto no cosmos. De acordo? Entendeu?
Sim, Leodério. Se já estivemos no Urânio, então nós estamos fazendo a viagem invertida. Olha, nós já tivemos lá no Urano como escravos do princípio inteligente que tutela o Urano. Eu disse Urano não pode ser qualquer elemento químico. Entendeu como é que é? Porque acontece o seguinte: se nós nos analisarmos o nosso corpo em laboratório, tem uma infinitesimal porcentagem de ouro, de prata, de chumbo, de antimônio, de alumínio, tem uma quantidade infinitesimal. O nosso corpo tem essa quantidade infinitesimal desse elemento químico? Nem sempre é porque nós precisamos desse elemento químico, mas quase sempre é porque nós estamos nos readaptando para quando nós vivenciarmos essa parte com maior intensidade, nós não estranhemos, porque os elementos químicos constitutivos do nosso corpo de carne, como nós dissemos, são 4, os 2 preponderantes são hidrogênio e oxigênio. Em maior intensidade, o hidrogênio. 2 partes de hidrogênio com uma parte de oxigênio formam H2O, água. Nosso corpo é 70% de água, só que ele não viveria só com esse 70% de água. Ele tem partes de carbono. O que é o carbono? É o lixo atômico produzido, é o excremento produzido pelo hidrogênio e pelo oxigênio. Dissemos que o nosso corpo é constituído de H2O, 70% de água. Só que se nós agruparmos dentro de um recipiente X litros de água, isso não forma um corpo de carne, ele não tem vida. O que forma um corpo de carne? É parte de lixo atômico contido como complemento do nosso corpo para dar vida. Ou seja, eu preciso do negativo para ter vida. Meu corpo tem luz, e é luz elétrica mesmo. Meu corpo tem luz. Essa luz elétrica que o meu corpo tem é o elemento básico onde o espírito, pela força do pensamento, manipulando essa eletricidade, dá vida ao corpo. Através de quê? Dos choques elétricos enviados ao sistema nervoso. O sistema nervoso, recebendo esses choques elétricos, aciona o sistema muscular. O sistema muscular, por sua vez, faz o corpo andar, vê-se. Nós estamos de pé, em pé. Se nós não tivéssemos o esqueleto ósseo, nós jamais ficaríamos em pé. De acordo? Agora, de que se compõe o esqueleto ósseo? Preponderantemente de reino mineral, em especial cálcio, fósforo, não é? Ácidos numa intensidade enorme, entendeu bem? Agora, o esqueleto ósseo, ele não é apenas um esqueleto ósseo, ele tem orifícios, onde esses orifícios recebem um H2O, que por sua vez se acasala com a força do pensamento. A força do pensamento mandando a mensagem elétrica para o H2O dentro do esqueleto ósseo, transforma esse elemento químico em fluido vital. O que é fluido vital? É o pensamento transformado em matéria. Vê se está dando aí? Beleza, né? Muito sono. Não, mas tenha paciência, porque eu sei que isso é difícil. Noutra ocasião, se vocês quiserem, volta tudo de novo, talvez com outras informações por outros caminhos. Então, nós dissemos que o nosso corpo precisa de 4 elementos químicos. Né? Vocês não se assustem não, porque aqui não é religião não, viu gente? Aqui é escola de vida. Escola de vida, adora a Deus, não é? A gente paparica Jesus, porque ai de nós se não for ele, mas a finalidade nossa aqui é estudar. Entenderam bem? Por isso é que nós somos poucos.
Porque se fosse para enganar a turma aí que isso aqui faz milagre, estaria cheio. Entendeu bem? Aqui não é lugar para isso. Tá bom? Por isso que nós somos poucos e eu acredito que sempre seremos poucos. Não é? Muito bem. Então nós dissemos para vocês que o nosso corpo necessita primordialmente de 4 elementos químicos: hidrogênio, carbono, falando na ordem do peso atômico, né? Hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Só que carbono e nitrogênio são consequência glandular do acasalamento de hidrogênio e oxigênio. De acordo? Entenderam bem? Nosso corpo tem outros elementos químicos, mas que poderia prescindir dele. Dizem em Apocalipse que os anjos do céu, eles são puros como a neve, né? É porque eles não carregam nem carbono nem nitrogênio. Entenderam bem? Ficou claro? Porque o carbono e o nitrogênio o carbono e o nitrogênio são os elementos químicos necessários à formação de um corpo humano e não de um corpo espiritual. Bom, então vamos viajar. Eu não vou cansar vocês demais nisso não, viu? A fita já virou, eu já cansei vocês demais. Então vamos viajar do espírito à matéria, não é? O que vocês não entenderem, temos tempo, podem questionar, tá? Espírito é que é o condutor da vida. Espírito não é bem condutor não, ele é manipulador da vida. Espírito, ele é síntese. Por que ele é síntese e é ação? Porque ele é o princípio, certo? O começo da vida está no espírito, que não é a vida, mas é o comandante da vida. Então, por isso é que ele é síntese. Síntese, ele é síntese porque ele tem abstratamente dentro dele tudo que nós num corpo de carne temos, certo? As nossas múltiplas encarnações são para aquisição de conhecimento e não para comer, beber e dormir. De acordo? Então deixa eu só dar uma passada. O Espírito, ele é o Senhor da vida abstrata. Agora, por que ele é o Senhor da vida abstrata? Ele é o Senhor da vida abstrata porque o concreto é bagagem desnecessária para o Espírito. Entendeu? Só até aí. Certo? Por que o Espírito é abstrato nele mesmo, no momento, né? E é o Senhor da vida abstrata, porque o abstrato retém a informação da matéria, sem precisar ter matéria. Isso aqui é abstrato, certo? O amor é uma abstração. Agora, eu materializo o amor pelo que eu fizer da coisa amada. Está claro aí? Está claro, né? Então, e há uma infinidade de amores, não é? Agora, qual é o número 1? Ninguém sabe, certo? Talvez um Jesus saiba, mas ninguém sabe. Então, o Espírito é o Senhor da vida abstrata. Na condição de vida abstrata, o Espírito pode agir, se quiser, não é? Que é o livre-arbítrio. O Espírito pode agir. Agora, ele agirá acionando a vontade. Então, entre espírito e pensamento, nós temos a vontade. Está claro? Agora, o espírito, que é vida abstrata, ele vai ao concreto através do pensamento. Entendido? O pensamento já é energia acumulada, que é matéria, viu, gente? O pensamento já é matéria. Vem Jesus em 5:28 de Mateus e fala:
Aquele que olhar para uma mulher e em seu pensamento a cobiçar, já cometeu adultério com ela. Ou seja, ele materializou para o espírito dele o adultério. Está claro aí? Tá? Eu disse que ia ser muito difícil, então vocês têm que ter paciência, tá? Tá dando para aguentar, Silvana? Tá? Então tá bom. Então vamos analisar o que é o pensamento. Pensamento é o caminho. Olha que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos aqui o Espírito, a verdade. Nós temos no pensamento o caminho, não é? O pensamento é o caminho à vida concreta, certo? Ou seja, o Espírito só entra na vida pela vontade. Pela vontade ele aciona o pensamento, aí ele entrou na vida. Ele não é visto por nós, mas ele é visto por muitos, lá no plano espiritual. Por exemplo, um espírito que está lá no plano espiritual, que está doido para encarnar. Ele estando doido para encarnar, ele tem que acionar a vontade e depois o pensamento. O pensamento é filho da vontade. E a vontade é consequência da existência do espírito. Então, pelo pensamento, ele sugestiona uma moça, vestiu. Entenderam bem? Onde ela às vezes pensa assim: tô doida para engravidar, tô doida para ter um filho. É alguém que está lá, não é? Cutucando a onça com vara curta, né? Então, pensamento é o caminho à vida concreta. Ficou claro aí? Ficou claro aí, né? O pensamento vai retornar ao abstrato cortando a luz. Viu? Agora, por que vai retornar ao abstrato? Eu posso estar materializado sem perda do meu poder espiritual. De acordo? Pensamento é o caminho à vida concreta. Ficou claro aí? Se você quiser passar para lá, pode passar. Se estiver ruim aí, né? Pensamento é o caminho à vida concreta. O que é a vida concreta? Materializar o seu desejo, certo? Materializar o seu desejo. Então, pensamento, caminho à vida concreta. Aí ficou claro? Agora dissemos que esse caminho vai retornar ao abstrato, que é o espírito, cortando a luz. O que é a luz? A luz é o metrô da vida, é o ônibus da vida que me leva de casa para o serviço, do serviço para casa e vice-versa. Isso aqui é a luz. A luz, ela é dirigida num só sentido, mas eu tenho o poder como espírito de usá-la em sentido contrário, ela me ajudando, não é? A luz seria assim como que, digamos, aqui está o facho luminoso. Esse facho luminoso, ele viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Agora, pela força do pensamento de um espírito, ele diz: eu quero ir em Belo Horizonte, eu quero ir no Japão, eu quero ir na casa da Dindinha, por exemplo. Entenderam bem a jogada? Então, o que propicia a locomoção do espírito é a luz. Entendido bem? Ficou claro? Ficou claro aí? Mesmo? O que tiver dúvida, você pode trazer, viu? Porque eu sei que é difícil para mim explicar e para vocês entenderem. Tá certo? Na verdade, não é a sua própria capacidade, não é a sua vontade, a sua ação. Essa luz eu não estou conseguindo entender a função da luz. Então, minha cara Silvana, anota aí, numa próxima oportunidade, nós temos uma aula sobre o que é a luz. O que é a luz. Tá bom? Tá certo? Então vejamos, eu não vou explicar agora porque senão mata todo o assunto que nós estamos viajando, entendeu? Então, noutra ocasião, ela já anotou lá o que é a luz, então nós vamos viajar aí, tá bom? Certo? Então nós temos o pensamento, que é o caminho à vida concreta, aí ficou claro?
não é? Vai retornar ao abstrato cortando a luz. Então, nós não vamos chegar lá na luz, tá? Então, retornar ao abstrato não quer dizer que vai perder o concreto não, viu gente? Vai ter uma vida dupla. Isso é que é o correto nosso. Correto nosso não é entrou na carne e é para sofrer até morrer, ficar velho, estar horrorizado, quando morre dá graças a Deus. A vida não é isso. Quando Jesus morreu, ele não deu graças a Deus porque morreu. Ele deu graças a Deus porque cumpriu com o dever dele, que é diferente. Então é isso que nós temos que atentar. Eu não quero morrer sem realizar o que eu imagino. Certo ou errado não importa. Eu não quero morrer sem realizar o que eu imagino. Por quê? Quando eu morrer, morre de fato um Zé Miranda da vida. Mas eu não existo como Zé Miranda para morrer. Eu existo como Zé Miranda para deixar algo para os outros darem sequência. Vê se deu. Porque a vida é um elo, é uma corrente com elos sem fim. Se eu nasci, vivi e morri na inutilidade, eu quebrei o elo. Vê se deu. Ficou claro aí? Claro, né? Então vejamos. Agora, vai retornar ao abstrato cortando a luz. Aí ficou claro, nós ainda vamos estudar sobre a luz, né? Agora, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A vida está verdade a se materializar, ou seja, vai retornar ao abstrato cortando a luz. O que é a luz? Verdade a se materializar. Pode ser uma mentira, não importa. Vamos dizer que você adora criar galinha. É uma verdade que irá se materializar. Vamos dizer que você paga aluguel e é doido para ter seu teto próprio. Quando você tiver seu teto próprio, pode ser no fim do mundo. Mas é a verdade que irá se materializar. Ficou claro? Quer dizer, todos nós temos as nossas verdades. No nosso caso aqui, nesta sala, nós nos preparamos para buscar o melhor. E o melhor nem sempre é uma casa, nem sempre é um cavalo ou um cachorro, nem sempre. Mas para muita gente, não é? Tem gente, tem casa que a gente passa aí, vê o sujeito horas a fio cuidando de uma dúzia, 2 dúzias de gaiola com passarinho. Isso é a verdade dele, certo? O despreparado pensa, por que não está estudando um livro? Por que não está se aperfeiçoando? É porque o estágio evolutivo daquela criatura vai só até ali. Entenderam bem? Mesmo? Muito bem, gente. Então vejamos. Então, verdade a se materializar. Que verdade é essa? Cortar a luz. Então vamos analisar, vamos pular para a luz. Aqui são 7 tópicos, que são 7 partes do primeiro ciclo aqui, viu? Todos os elementos químicos que contém aqui no primeiro estágio da escala estequiogenética estão contidos aqui, certo? Cujo elemento básico é o hidrogênio e o oxigênio, certo? Nós temos, por exemplo, vamos viajar aqui. Nós temos, por exemplo, o hidrogênio e o oxigênio. 2 partes de hidrogênio e 2 de oxigênio ao invés de uma, vai formar o cloro, já pula para a segunda escala, vê se deu. Entenderam bem a jogada? E o nosso estômago fabrica cloro. O ácido clorídrico não foi colocado dentro do estômago, não. Foram 2 partes de hidrogênio com mais 2 de oxigênio, que a glândula, que é um laboratório apropriado para isso, produziu o cloro, que está aqui na outra escala, aqui no fim da segunda escala. Agora, por que produziu o cloro? Porque o cloro serve para limpeza, como serve para putreficar o alimento desse teu. Então, nós temos o primeiro ácido saído da saliva. E nós temos o segundo ácido fabricado pelo estômago, vê se deu. Certo?
onde tem gente que tem essa glândula destrambelhada, tem que comer de meia em meia hora, de hora em hora, vestiu? Entendeu a jogada? Quer dizer, são construções corporais em erro, certo? Porque eu, por exemplo, fico 10 horas sem comer e não sinto nada, não sinto dor no estômago. Por quê? Porque eu já eduquei o meu cérebro para não fabricar o cloro. Entenderam bem? É? Fico tranquilamente, certo? De acordo? Certo? Tranquilamente, eu fico 10 horas sem comer nada. E outra, depois das 10 horas, às vezes eu tomo um suco de laranja, ou um suco de uva, né, ou um xaropezinho de guaraná. Estou alimentado, entendeu? É só educar a mente. Tá bom? Muito bem. Então vamos viajar na luz. Isso que eu estou explicando para vocês, gente, cada tópico daria um mês de reunião. Mas nós não temos esse tempo. De acordo? Nosso estudo não é para isso. Então nós estamos sintetizando ao máximo. Então a luz. A luz, o plano espiritual nos deu a seguinte informação. É a fronteira entre o abstrato e o concreto. Por que é a fronteira? Porque através da luz eu posso estar no corpo de carne sem perda do que está acontecendo no espírito e vice-versa. De acordo? Porque através da luz eu viajo dentro daquele rascunho bobo lá, eu viajo para onde eu quiser, certo? Através da luz. O desdobramento do perispírito indo num determinado lugar, ele pode nunca ter conhecido o lugar. Isso é raro, né? Um bom médium dão para ele o endereço de uma pessoa doente. Ele nunca foi lá nesse endereço, ele vai lá, através do facho de luz que mostra. Agora, que facho de luz é esse que mostra? A pessoa numa casa e a pessoa doente, ela expele uma luz esmaecida, uma luz fraca, não é? Agora, essa luz fraca, esmaecida, é expelida porque alguém lá atrás pensou, porque o pensamento é coletivo. O espírito, meu corpo, Zé Miranda, é individual, mas o que eu penso é de todo mundo. Então, o que eu penso, me dão um endereço, fulano de tal, rua tal, número tal. Eu repito mentalmente, ó, pensamento, que é o caminho, tá vendo aí, ó? Eu repito mentalmente o que está escrito. Quer eu queira, quer não, eu vou lá. Agora, eu vou lá em pensamento. Agora, se eu sou um bom médium, eu me desdobro e vou lá. Eu posso ou curar a pessoa, ou viajar para a natureza, buscar os elementos químicos para curar a pessoa, não é? Ou a minha presença carregada de energia positiva em excesso, mentalmente ponho a mão na pessoa, eu abraço a pessoa, eu deixo ali, eu me descarrego, eu deixo ali a minha energia. Entendido? Isso é que é a viagem da luz. A luz não é para iluminar, não. A luz é para tirar as trevas, que é outra coisa. Certo? Eu posso iluminar sem tirar as trevas, não é? Dizem que lá naquela obra Abismo, o anjo Gabriel está lá iluminando, não é isso mesmo, o abismo, só que ele ilumina com luz negra, viu? Quer dizer, não é luz que ofende quem está ali, porque quem vai transformar a luz negra em luz visível, em luz positiva, não é? É a pessoa, se quiser. Uma pessoa, por exemplo, que está lá há 1000 anos sofrendo, de repente cisma de se arrepender e fazer uma prece. Nessa hora ela transforma a luz negra do anjo Gabriel numa luz que vai iluminar ela. Entenderam bem? Aí ela sai. Não vai iluminar ninguém mais, é só ela. De acordo? Tá? Então vejamos. O impacto da luz no obstáculo terra reduz-se à cor.
que é a cor? É a redução da velocidade da luz. A luz viaja a 300 mil km por segundo. A cor viaja numa velocidade menor. E cada cor tem uma velocidade vibracional. De acordo? Eu não me lembro, não é, dessa escala que eu já li há muitos anos atrás, né? Mas quem estuda física vai ver que uma pincelada rápida, né? Quer dizer, isso, exatamente. Cada cor tem a sua quantidade de vibrações por segundo. De acordo? Certo? Então, a cor, no nosso caso, é um ar enfeitado, que a gente não tem outra definição melhor para que vocês possam suportar, né? Cor, ar enfeitado. Agora, a cor, a subdivisão da cor, vibra em som. Entenderam bem? O que é o som? O som é um ar dirigido, não é mesmo? Liga um rádio, começa a soltar aqueles sons da música, né? É um ar que estava aprisionado, não é? E que no impacto elétrico, não é? Solta os sons, não é? O ar, né? O ar dirigido, olha bem, o ar dirigido, depois de realizado o seu trabalho, volta a ser ar. Entenderam bem? Ficou claro aí? O que é o ar? São átomos livres, átomos à disposição, é a escala estequiogenética, onde na Terra não tem a maioria desses elementos químicos, senão destrói a Terra. Agora, por que destrói a Terra? Destrói a Terra porque ela não foi construída para suportar isso. Agora, insistindo, por que destrói a Terra? Porque o planeta Terra tem a sua energia incandescente aprisionada dentro da crosta da Terra. A crosta da Terra mede entre 30 e 150 quilômetros de espessura. A crosta da Terra. Viu? Quer dizer que se nós soubermos encontrar onde é que é o ponto mais fino da crosta da Terra, e nós enfiássemos uma broca lá que viajasse 30 quilômetros, ela iria encontrar os vapores, os ares incandescentes dos elementos químicos, que são preponderantemente cromo e níquel. Certo? O ferro é filho do cromo e do níquel. O ferro já é a morte do cromo e do níquel, porque pelo resfriamento houve uma mudança química, entenderam bem? Entendeu? Você fez questão de vir, você está sofrendo. Se o sol estiver incomodando, é só fechar a cortina, tá? Viu? Se o sol estiver incomodando, é só fechar a cortina. Então, átomos livres. Quando Jesus ficou 40 dias e 40 noites em jejum, ele manipulou o ar, viu, gente? Manipulando o ar, ele sugou 2 partes de oxigênio e uma de hidrogênio. Transformou em água dentro do corpo dele. Não é? Se ele teve vontade de comer uma couvezinha rasgada com angu, ele manipulou o nitrogênio e manipulou o elemento químico do milho, que é o principal. De acordo? Mesma coisa da banana, né? Mesma coisa da banana. É a mesma coisa das pedras. Isso mesmo, né? Então, há átomos livres, até que seja requisitado e se transforme em matéria. Entenderam bem? O que é a matéria? É ar compactado. Então, matéria ao pé da letra não existe. O que existe é espírito. O espírito deu vida temporária à matéria. Só que a matéria morre, tem princípio, meio e fim. Uma pessoa, por exemplo, que tiver, por exemplo, aqui na Terra, uma pedra enorme de diamante, que é um valor extraordinário. Aproveite essa pedra enquanto a Terra existe. Porque no dia que o planeta Terra se desintegrar, o diamante vai junto, vai virar poeira. Entenderam bem? Então, da matéria não se leva absolutamente nada.
De acordo? Entendeu? Entendeu, Leotério? Isso eu estou viajando, tentando explicar isso aí. Tentando, olha bem. Certo? Então, matéria. Matéria é análise. Por quê? Porque é a subdivisão do pensamento do espírito. Certo? O que o espírito pensa se materializa. Ele está no plano espiritual e eu quero nascer. Vai materializar-se num corpo de carne. Aí eu quero ganhar dinheiro. Esse corpo de carne vai materializar a profissão que ele quer para ganhar dinheiro. E lá vai. Agora, na matéria temos princípio, meio e fim. No espírito não temos nem princípio, nem meio, nem fim. O espírito vive a nossa abstração. O que é a nossa abstração? É um espaço sem espaço, num tempo sem tempo. De acordo? Que dá um nome de eternidade. Certo? A eternidade não tem tempo. De acordo? Se não tem tempo, não tem espaço. O que é o espaço? Soma de tempos. De acordo? Ficou claro? Espaço, soma de tempos. Não é? Nós temos o triângulo existencial. Tempo, espaço e profundidade. O que é a profundidade? É o tempo consumido dentro desse próprio tempo. De acordo? Eu posso pensar em algo num segundo, mas se eu mantiver esse algo por 1 hora, não posso fazer isso? Então é a profundidade do tempo que eu fiquei com aquele pensamento. O pensamento eu não mato, o pensamento eu desfaço-me dele. De acordo? Porque tudo que nós pensamos são coisas que, quando não servirem mais para nós, servirão para outros. Um objeto amado e guardado e preocupado por alguém, que esse alguém viveu esse objeto muitos anos e depois morreu e se não se esqueceu do objeto, a pessoa automaticamente fica ali abraçada com o objeto. Vem um bom médium de psicometria, vê tudo e tal. Mas são casos raros. Infelizmente, porque deveria ser comum, certo? Se todo mundo quisesse estudar corretamente. Porque é através do estudo correto que a pessoa exige do plano espiritual respostas. Você tem que estudar para fazer com que o plano espiritual seja obrigado a lhe dar respostas. Não é favor, não precisa rezar para isso, não. Sim. Oi. Talvez seja por isso que eu acho que é mais fácil fazer a minha reforma íntima em cima desse tudo. Exatamente. Você faz a sua reforma íntima espiritualizando que você ainda é matéria. Por que você ainda é matéria? Porque você come, bebe e dorme e acha que isso é a vida. Você está na vida para comer, beber e dormir, para sustentar o corpo de carne. Mas você não está para sustentar o corpo de carne. Você está para ter futuro. Só existe o futuro